Posso ligar DPS sem disjuntor geral, distribuindo a fase direto para os circuitos? Não. Eu ia falar que poder pode, mas na verdade não pode. Você precisa de disjuntor, distribuindo a fase direto para os circuitos. Eu acho muito complicado qualquer tipo de instalação sem o geral. Eu acho complicado. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso. Dificulta a questão de você fazer manutenção, é bem complicado. E a própria norma pede que você tenha um disjuntor logo antes do dispositivo. É DR ou DPS? DR. Então mudou um pouquinho, calma aí. Consegue voltar? Vamos de novo lá. Posso ligar DPS? Não, é DPS. É DPS. Então, a norma pede sempre para você colocar um disjuntor antes do DPS. Tem que ter um disjuntor antes do DPS. Porque tem que ter, por exemplo, queimou o DPS, você precisa trocar. Como é que você vai fazer para trocar ele energizado? Você precisa desligar o disjuntor para poder fazer a troca. Outro exemplo, a norma pede para você considerar, num caso de falha, não é uma coisa que acontece sempre, mas nós temos que prever, num caso de falha, pode acontecer do DPS fechar, ele fecha um curto-circuito entre a fase e o aterramento, né, para poder escoar o surto elétrico, e pode acontecer dele fechar e ter uma falha por algum motivo e ele não abrir de novo, então ele vai causar um curto-circuito não programado, vamos dizer assim, e isso pode destruir toda a sua rede. Então por isso que a norma fala que você precisa colocar um disjuntor ali, algum tipo de proteção que possa desligar e fazer a abertura, né, desse circuito. Então eu não aconselho utilizar o DPS sem o disjuntor geral. Sempre utilize com o disjuntor geral. Não só o DPS, qualquer coisa que você for instalar. Eu nunca aconselho fazer um quadro sem disjuntor geral. Eu não acho que é viável. É muito complicado. E eu vou deixar aqui embaixo depois o link do vídeo que eu explico detalhadamente sobre isso. Qual a curva de disjuntor utilizada para o padrão de entrada? Por ter tomadas de iluminação em que as curvas são diferentes. Então, sobre a questão de padrão de entrada de energia, eu posso te falar de uma maneira um pouco mais ampla. Por quê? No Brasil, em cada estado tem uma concessionária de energia elétrica. E tem estado que tem mais do que uma. E cada concessionária de energia elétrica tem suas normas, independentes umas das outras. Elas estão submetidas à ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, mas elas não estão submetidas às normas, aos outros tipos de normas. Aí que causa muita confusão. Tem muita gente que acha que as concessionárias precisam respeitar a norma NBR 5410. São normas totalmente diferentes. Então não confunda, cada norma tem um setor específico, ela tem um público-alvo específico, um ponto específico. Por exemplo, NBR 5410, ela vamos falar assim, simples, né? Ela é um manual, ela é aplicada para as instalações elétricas residenciais de baixa tensão. Instalação de baixa tensão, não precisa ser residencial. Então, cada tipo de norma tem uma especificidade. Ela é específica para aquele ponto, é específica para aquilo. Então, você tem que prestar atenção nisso. Cada norma é específica para alguma coisa. NBR 5419, ela trata de SPDA, que são os para-raios, Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas. Então, cada norma é específica. Outro detalhe que as pessoas confundem muito é a questão de equipamentos. Ah, por que a norma diz tal coisa, só que os equipamentos não são assim? São normas diferentes. NBR 5410, instalação. E cada tipo de equipamento, ele respeita outros tipos de norma. Beleza? Então, os concessionários de energia, elas têm cada uma a sua norma específica. E é muito diferente uma instalação da outra. Eu via um tempo atrás, não lembro de que estado que era, os padrões de entrada de energia, meu Deus do céu, eu estranhei demais. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Paraná só se usa poste de concreto. Tem estado que pode ser moldado o poste. Os caras colocam um cano, enche de concreto e boa. Tem lugar que o poste é de ferro, como por exemplo na CEMIG, em Minas Gerais. Tem outros lugares que o poste é de madeira e assim vai ter uns negócios muito doidos que para mim é fora da realidade, mas é justamente para atender a necessidade de cada estado. Então por isso que eu não posso chegar e falar, você tem que fazer assim, assim, porque aqui no meu estado, no Paraná,
é a Copel que atende. Ela tem as normas dela, é diferente da CEMIG, é diferente da Light, é diferente de tantas outras aí, beleza? Então, qual é o tipo de curva que eu devo utilizar no padrão de entrada de energia? Até alguns anos atrás, 90% dos padrões feitos aqui no Paraná era o disjuntor NEMA, aquele disjuntor preto, maior. Aquele lá não tem curva, é só a corrente e pronto, não tem tipo de curva. O que tem tipo de curva é o disjuntor DIN, aquele disjuntorzinho branco, europeu. Então ele tem curvas que normalmente são utilizadas as curvas C e B. Só que no padrão de entrada de energia, normalmente, quando é disjuntor DIN, é utilizado a curva C. Normalmente utilizada a curva C. Eu ainda vou entrar em mais detalhes num vídeo futuro aí sobre isso, a questão de curvas de disjuntores. Porque não é fácil você encontrar um disjuntor curva B em qualquer loja. Principal, por exemplo, agora eu moro em Londrina, mas até alguns meses atrás eu morava em Curitiba. Lá é uma capital, tem muita loja boa lá, mas até as lojas especializadas, algumas delas não tem disjuntor curva B. Você tem que ir lá na cidade industrial, em algumas lojas específicas, aí sim eles vão te dar a opção para você, inclusive até algumas lojas que nem tem muito atendimento ao balcão, assim, ao público, é mais para empresas. Então, aí sim eles têm a opção de você colocar, utilizar outros tipos de curva. Então, de maneira geral, vai ser curva C, você vai utilizar curva C. Por quê? Porque no padrão de entrada de energia, vamos falar assim, é um sistema brutão. Lá você coloca simplesmente para limitar a corrente. Aí, questão de divisão de curvas é dentro do QDC. Dentro do quadro de distribuição de circuitos, aí sim você vai se preocupar com questão de curva e tudo mais, mas aí é lá dentro. No padrão de entrada, normalmente é curva C, até que se diga o contrário. Se a sua concessionária fala, não, eu quero curva B, fechou, coloca curva B porque é eles que mandam. Se ela não falar nada, você coloca curva C e tá tranquilo.